Não. Boa noite, povo lindo de Deus. Povo lindo que vai morar no céu. Eu posso ouvir um amém? Povo lindo que vai receber uma pedra branca com um novo nome. Povo lindo que vai receber um maná escondido. Glória a Deus. Isso é para mim e para você, amado. Provisões que já estão separadas. Vão receber um novo corpo. Um corpo glorificado, como o do nosso Senhor. Olha só, nós vamos receber um corpo como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o patamar da provisão. Esse corpo corruptível será deixado para trás. Receberemos um novo corpo. Ao chegar lá, anjos fazendo festa. Amado, imagina, querubins, serafins fazendo festa. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde, hein, Ana? Vinde, Ana, bendita de meu Pai. Mas, Ana, você aqui não será Ana. Toma essa pedra e só você vai saber o seu novo nome. Já está separado, Ana. O teu novo nome já está separado nessa pedra branca. Há um maná escondido, diz a palavra do Senhor, que será colocada na mesa. Para mim e para você, amado. Olha quantas provisões celestiais nós temos. Amém ou não amém? Você também que nos assiste, boa noite. Sejam bem-vindos, esteja conosco, recebendo a provisão do Senhor. Quero agradecer ao Senhor, quero agradecer ao meu pastor pela confiança e oportunidade. Que eu possa ser nada menos e nada mais que instrumentos na mão do Senhor. Ser fiel àquilo que Ele colocou no meu coração. Que não venha nada de mim, e sim do Senhor. Para glorificar o Teu nome, Pai, e edificar a minha vida e a vida dos meus irmãos. Quero agradecer também aqui o Alan. Alan, crente que ia chegar aqui, ia ficar sentadinho ali. Né, pastor? Eu falei, eu já mandei uma mensagem, pastor. Pastor, a gente tem que fazer com ordem, com decência, com autoridade, né? Pastor, posso? Ele, claro, Átila, é bênção. Eu falei, opa! Já tinha deixado uma deixa para o Alan. Pode falar, pastora. Tem coisa boa por aí, né, Alan? Tem coisa boa por aí. Vamos ver. Mas, obrigado por essa família. Obrigado, vocês são bênçãos demais. O que conforta o meu coração é saber que Deus tem um propósito na vida de vocês lá. Porque perder vocês aqui não é fácil, não. Mas eu sei que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Pode não ser agradável para mim, mas é agradável para Ele. E Ele sabe de todas as coisas. Ele enxerga onde eu não enxergo, né? Já falei aqui, eu fui para a Itália, amados. Fui devendo, voltei devendo mais ainda. E tudo na direção de Deus, por causa de uma vida. Sabe o que é isso? Você orar pelo Senhor, Senhor, vai comigo, abre todas as portas. Deus abriu todas as portas que você poderia imaginar. E aquilo que eu coloquei no meu coração não aconteceu. Voltei chateado, aborrecido. Falei, Deus, brincadeira, Deus, está brincando comigo? Não foi para você, Átila. Tudo que eu fiz foi para o Antônio, recepcionista do hotel que eu fiquei lá. A vontade dele é boa, perfeita e agradável sempre. Amém ou não amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Falando em provisão, abre lá a palavra do Senhor, segundo o livro de Reis. Mídia, estamos comigo. A mídia está aí, né? Sim, aí eles. Cadê o Alexandre? Meu parceiro, Laurinha. Está me abandonando, mas está tudo bem. Tá. Laurinha também é ferrenha. Isaac. Thales está aqui com a gente, né? Minha parceira da câmera de sempre, meu fechamento, né? Carolzinha. Segundo livro de Reis 4, 1, 7. Mas antes, eu vou te convidar a ficar de pé.
Só você vai saber onde, né, a gente vai entrar, tá? O texto base, segundo o livro de Reis. Sentia saudade de ministrar aqui, mas cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para onde? Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de quê? Declare convicção. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar, rompendo em fé. Minha vida se revestirá, rompendo em fé. Ao quê? Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Por quê? Rompendo em fé, minha vida se revestirá, rompendo em fé, com ousadia. Vou lutar e vencer, vou. Por quê? A cada dia vou viver, a cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver. Então toma posse e aplauda o Senhor. Aleluia. Isso aqui, ó, provisão de Deus, amados, tá vendo? Provisão de Deus, tá vendo? Como é que Deus é bom? Eu nem pedi, amados. Como é que pode, né? Eu estava com essa canção, eu ia treinar. Sério. Falei, rompendo em fé. Aí o que Deus manda? Provisão. Coisa boa, né? Nem pedi, amados. Eu só. Esse é o nosso Deus, amados. Esse é o nosso Deus. Segundo livro de Reis 4, de 1 ao 7. Pode colocar em multimídia. Ou mídia, né? E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai,
vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém ou não amém? Pai, mais uma vez, que essa mensagem, essa palavra, seja semente em terra fértil, que possamos aprender contigo e fazer aquilo que te agrada, e que possamos crescer para ajudar aqueles que precisam, que possamos crescer para te servir ainda melhor, Pai, em nome de Jesus. Repare que o profeta Eliseu chega dessa situação, uma mulher viúva perde o marido, e os credores vêm cobrar os filhos, os 2 filhos. Era a prática daquela época, quando você tinha uma dívida e não podia pagar, quem pagava eram os filhos. Brincadeira, né? Hoje os pais que pagam, né? As situações dos filhos, né? Meu filho faz coisa, eu tenho que pegar e resolver. Rapaz, uma vez meu filho pediu dinheiro emprestado, pastor. Aí o cara foi lá em casa me cobrar, ó. Aí eu falei, cara, eu te pedi algum dinheiro? Eu falei assim para ele, eu te pedi algum dinheiro? Como é que você vem na minha casa me cobrar? Ah, mas eu estava chateado, né? Aí depois tudo se acertou. Aí o Espírito Santo falou, não. Mas eu fiquei indignado com aquilo. Aí conversamos, chegamos num acordo. No final nos abraçamos. Porque quem emprestou o dinheiro foi o filho do cara. Emprestou para o meu filho, que eram amigos. Olha só, pastor, a confusão. Aí o pai do filho vai no pai do filho. Tem nada a ter. E a gente aí já quase discutindo feio. Aí o Espírito Santo fala, não, o caminho é errado, não é esse caminho não. Aí nos abraçamos, abracei o filho dele, e ele já queria bater no filho, olha só. Tamanha era o tempero da conversa, pastor. Aí foi mudando, Deus foi trabalhando, abracei o filho dele, ele abraçou o filho, começou a chorar. E eu falei, nós vamos resolver os problemas dos nossos filhos. Mas lá o filho era que pagava, amado, a conta. Não tinha essa conversa não. E a mulher ia perder os 2 filhos e ela chega com muita propriedade. Deus colocou 5 tópicos que eu vou correr, tenho muito tempo. Olha que coisa linda. Que coisa, não tem anúncio, né? Acho que o problema é os anúncios, pastor. O Alexandre olhou logo para mim. O problema acho que é os anúncios, pastor. Brincadeira, gente. Primeiro ponto. Versículo 1. E a mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E ela continua, o teu servo temia ao Senhor. Primeira coisa que eu trago para mim e para você. A situação era desastrosa, catastrófica, desesperadora, mas não foi capaz de alterar quem era o marido daquela mulher. Ela fala com muita propriedade, o meu marido, teu servo, é morto. E o teu servo temia ao Senhor. O que eu trago para nós, que estamos vivos pela graça do Senhor, não permita que a circunstância contrária dite quem você é. Primeiro tópico, mantendo a nossa identidade em meio à adversidade. Eu com meu filho agora, vou voltar lá no meu filho com o filho do cara, eu estava deixando de ser quem eu era. E a conversa estava indo para um lado que não ia dar certo. A circunstância de alguém bater na minha porta e me cobrar estava me moldando. Quando eu voltei a ser quem eu era, já em Deus, o desfecho foi diferente. Primeiro tópico, mantendo a nossa identidade em meio à adversidade. Em meio a uma crise terrível, essa mulher não esqueceu quem era o seu marido. Ela fala 2 vezes,
o teu servo, fala para o profeta, tá? Está falando para qualquer um, está falando para Eliseu, amado. O teu servo é morto. E ela continua, e o meu marido, teu servo, temia, servia e temia ao Senhor. Servimos da mesma forma quando estamos na adversidade. Isso não pode nos mudar. Ela fala, ele te servia e te temia. O reino de Deus não é um comércio. A gente não fazemos como moeda de troca. Amém ou não amém? O reino de Deus não é comércio. O Alan não obteve as suas bênçãos porque toca muito ou toca pouco. Porque Deus viu o coração desse homem. O Senhor nos abençoa na medida que vê a nossa disponibilidade. Mas como, diácono? Você falou que não é troca. Não é troca. Se você fazer para ter, esquece. Vai para outro lugar. Mas não é comércio. Mas o reino de Deus é justiça. Abra lá em Salmos 89. 14. Salmos 89, 14 diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Olha só. Não é moeda de troca. Mas a nossa disponibilidade, o nosso servir, não passa despercebido por aquele que é justo. Amém ou não amém? Eu não faço para receber. Eu faço porque já recebi. E não estou falando de coisas materiais. Quando caminhamos, entendemos, o patamar é outro. Estou falando de cruz, de Cristo. Estou falando de cruz. Estou falando de salvação. Estou falando de perdão. Estou falando de resgate. Tudo isso está acima de qualquer coisa terrena. Amém ou não amém? Quando temos entendimento, vamos crescendo em Deus. Vamos tendo mais sensibilidade. Vamos entendendo que as coisas terrenas é um a mais. É um plus. Porque como servimos e da maneira que servimos, é por quem Ele é. E quem Ele é? Aquele que amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho por mim e por você. Amém ou não amém? Então justiça e juízo são a base do seu trono. Bem-aventurado, versículo 15, o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Estou ainda no Salmo 89, tá? O teu nome se alegrará todo dia em teu nome, pois tu és a glória da tua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder, porque o Senhor é a nossa defesa, o Santo de Israel é o nosso Rei. Aleluia! Eu e você podemos passar por provações e luta, mas no final, a justiça de Deus vai prevalecer, amados. Aquela mulher fala, o teu servo, ou seja, tipo assim, ó, teu servo. Ela não afronta, ela tem convicção. O cenário era caótico, mas ela começa assim. Como eu disse, o reino de Deus não é um comércio, mas é justiça. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Quantos aqui querem estar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor? Quantos aqui tem algo para você? E continua, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é comércio, mas é justiça de Deus.
Deus estava estabelecendo justiça na casa daquela mulher. É por isso que ela começa dizendo assim. Isso nos mostra a importância de mantermos a nossa identidade em Deus, inalterada, inabalada, diante das provações. As circunstâncias não podem ditar quem somos, sendo elas favoráveis ou desfavoráveis. Eu não sou em Deus pelo salário que eu ganho. É bênção, é bênção. Mas o meu patamar de estar com Deus não é pelo que eu ganho. Eu já tive 10 vezes mais do que tenho hoje. Mais até 20, 30. E nem de Deus era. Entende o que eu estou falando? Não que não seja bênção. Não que o Senhor não vai te honrar nessa área também. Mas isso não pode ditar quanto você é em Deus ou não. Quantas pessoas vivem em casinhas simples e a presença de Deus é abundante? Quantas vezes na minha casa não teve presença nenhuma, tendo piscina, churrasqueira e tendo tudo mais? Entende o que eu estou falando? Presença de Deus. O quanto você é em Deus não está ligado ao quanto você tem. O pastor falou, né, que prosperidade, as pessoas confundem com prosperidade. É ausência de necessidade. Quantos conseguem entender? Então o primeiro tópico é mantendo a nossa identidade. Olha só, isso aqui não está certo não, hein, gente? Pô, cadê o Carlos? Está aí? O Carlos tem 8 aqui, ó. Chega, não dá aqui, ó. É uma fileira aqui, outra fileira aqui e um no centro. Cadeira, gente. Carlos é benção. É que ele tem uma secura, né? Cada um tem um, né? Uma secura na garganta. Não, gente, uma secura na garganta. Ué, gente, eu falei algo. Uma secura na garganta. A gente que canta louvor, sabe o que é isso? A gente fica cantando. Não, ele não canta, mas as pessoas falam, né? Ao pregar, tem gente que usa mais ar ao falar. E quanto mais ar você solta ao falar, mais seca a sua garganta. Entenderam a secura? Ô Mídia, corta isso aí, tá? Pode não, né? Cadê ele? Ele está ali não, meu parceiro. Então o primeiro tópico é mantendo a nossa identidade em meio à adversidade. Amém ou não amém? Você é o que você é, amado, independente do que você está passando. Você é servo de Deus com a conta alta ou com a conta baixa? Ou você só serve quando está dando tudo bem? Se fosse assim, pastora, imagina se ela servir só quando estava tudo bem. Metade do tempo não ia servir. Porque, amados, ser humano. A diferença é você servir quando tudo está te apertando. Lembra lá de Ana chorando? Angústia. Ana chorava. Ela, só, a boca dela só. E chorava. Ele fala, está bêbada? Essa hora já? Não, amado. Ela estava esmagada por não ter um filho. Ela estava destruída por não ter um filho. Ela parou de orar, dobrou o joelho e começou a chorar. Ele entende, fala, entendi, captei. Quantos se lembram disso? Captei, ó, amado mestre. Só os antigos, né, pastor? Amado, captei, amado mestre. Quantos se lembram aqui? Só, pô, a irmã ali, 1, 2, quem mais lembra? 3, 4. Pode levantar a mão, irmã. Quantos lembram aqui do captei, amado mestre? Quantos lembra? Não é seu, pastor, não é seu tempo não, pastor? Lembra, né? A gente... Mas, gente, essa mulher, no meio a toda essa dor, ela acreditou. Ela não deixou de ser quem era ela. Então, esse tópico, não deixe que a adversidade mude a sua identidade. Amém ou não amém? Quantos recebem? E o segundo tópico é o versículo 2. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão
uma botija de azeite. O segundo tópico é: o pouco na mão de Deus é mais do que o suficiente. Não, vocês não entenderam. O pouco na mão de Deus é mais do que o suficiente na minha e na tua vida. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Ou será que é só quando tem muito? O pouco nas mãos de Deus é mais do que o suficiente. Mas diácono, isso aí é para você ganhar voto. Não é não, amado. Olha o que a palavra de Deus diz. Oferta da pobre viúva. Lucas 21, 2 e 3 disse: e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Aquelas 2 pequenas, a Bíblia fala aqui, 2 pequenas moedas. Quem já viu moeda de R$1 aqui? E a de 10 centavos? É menor. E a de 5? Menor ainda. A Bíblia fala aqui, 2 pequenas moedas. Talvez a que tivesse menor valor naquela época, pastor. Talvez 5 centavos hoje. Mas o pouco na mão de Deus é mais do que o suficiente. Amém ou não amém? Então eu vou para outra viúva, amada. A viúva de Sarepta. Profeta Elias chega na casa dessa viúva e fala assim para ela: faça um bolo para mim. Ela fala: meu senhor, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e vamos morrer. Olha lá o que está lá em primeiro livro de Reis 17 e 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Depois que o profeta pede para ela fazer um bolo. Que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Olha o cenário, amado. Olha o cenário. Mas olha o capítulo 16. Segundo Reis 12, 16. Da panela, e ela fez, tá? Ele fala: faz para mim mesmo, pode fazer. Faz para mim primeiro, tá? Ela: mas eu já não tenho nem para mim. Uma campanha, né, pastor? Vamos fazer uma campanha. Vou vir aqui para a gente agora, fazer uma campanha. Eu fiz uma campanha uma vez, amado, aqui, vou falar para vocês, tá? Já falei, vou falar de novo. A campanha não foi tempo do pastor Gerson, não. O pastor Gerson é mais devagar. Mas foi benção. A campanha era 2.000 para cada um que entrasse. Aí o pastor Zé Augusto, homem de Deus, pegou 10 valentes. E eu era um daqueles 10, ó, Jesus. 10 valentes, chamou no gabinete. Olha só, pastor. Como é que ele ia falar não? Chamou lá no gabinete e fizemos. Chegamos lá. Eu falei: pastor Zé Augusto, eu não tenho. Mas eu estou dentro. Olha só. É como essa mulher aqui. Ela ia dar o que ia comer. Eu falei: eu não tenho, mas eu estou dentro. Eu fiz uma venda, amado. Na época. Sabe quanto eu ganhei de lucro? 10 vezes mais. Ganhei 20 mil. Dei os 2.000. Dei mais 2.000, que eu fui de bônus. Fiquei com 16. Entende o que eu estou falando? Eu não tinha. E nem sei porque ele me chamou. Porque eu era empresário, né? Mas é um momento difícil. Era um momento difícil. Mas eu falei: eu estou dentro. Nem sei porque eu falei: estou dentro. Talvez para não falar não. Medo de falar não, né? Vergonha. Não sei o que me motivou, mas glória a Deus por isso. Eu fiz uma venda cravada, amados. 20 mil de lucro. Eu tinha que dar 2.000 da campanha. Eu dei 2.000 e dei mais 2.000. Para glorificar o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Não é para mim glorificar, não. É para o Senhor, amados.
Então essa mulher, ela faz o bolo para Elias, o profeta Elias. E no 16, depois que ela faz, olha só, da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo profeta Elias. Pouco na mão de Deus, na minha vida e na tua vida, será sempre mais do que o suficiente. Amém ou não amém? Então, entenda, a viúva de Sarepta só tinha isso. Não tinha nada. O que eu dou se eu só tenho isso? Aí eu trago para mim e para você no dia de hoje. Pode ser que a tua força seja só um pouquinho. Quantos aqui entraram com uma força bem pequena algumas vezes? Eu já entrei aqui, amado. Só não me arrastei com vergonha. Mas já entrei. Quantos aqui já entraram destruídos aqui? Quantos aqui já entraram chateado, aborrecido, vontade de não vir? Quantos aqui já vieram sem vontade de não vir? O que acontece, amado? Você vem porque Deus te atrai. Parece que tem uma corda celestial te puxando, amado. E você não querendo ir. Mas tem um Deus que fala, vem, filho. Porque a tua força pode estar pouca. Isaías 40, 29 diz assim: Ele dá vigor ao cansado e multiplica a força daqueles que não têm. Você está com um pouquinho de força, assim, às vezes acontece, amado. Às vezes eu não estou bem com a minha esposa, entro aqui um cacareco. Amado, quando eu não estou bem com a minha esposa, eu entro aqui destruído. E acredito que ela também, quando não está bem comigo. Eu não sei vocês aí, mas quando eu não estou bem com a minha esposa, cara, o meu mundo desaba. Eu não tenho vontade de fazer nada. Às vezes eu bato o pé para poder, mas eu destruído, pastor, por dentro. Mas é nessa hora que o Senhor me traz aqui e multiplica minhas forças. Então, se você estiver chateado com a tua esposa, espero que você não esteja em algum momento, venha para cá, porque Deus vai te trabalhar, Deus vai renovar as tuas forças, vai te dar a direção. Tu vai chegar em casa apaixonado, amado. Vai chegar em casa, homem, cadê homem? Tem homem aqui casado, homem casado, cadê Alain? Tu também, Alain? Se você por acaso chegar aqui chateado com a esposa, deixa Deus ministrar o teu coração. Porque elas, cadê os homens? Levanta a mão os homens aí. Comigo é assim, Deus está mandando agora. Homens, pode levantar, irmão. Olha a sua mãozinha aí também, pode levantar, meu irmão, tua mãozinha aí. Isso, fica com a mão levantada. Homens, elas são responsabilidade nossa. A Bíblia fala que ela é o vaso mais fraco. Cabe a nós suportar, superar e fazer com que a coisa ande. Mas também fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Mulher, seja sábia. Você prefere ter razão ou ter o teu lar em paz? O que você prefere? Falei para bem outro dia, né? Toda vez que eu botei a minha razão na frente, distanciei pessoas que eu amava. Porque quando você vem na razão, amado, você vem com você com tudo. Cuidado com isso. Entenda o que eu estou falando? Então, se você está fraco, a força é pouca. Pouco na mão de Deus é mais do que suficiente. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças de quem nada tem. Terceiro tópico, versículo 3, 4 e 5. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite, ou coloca o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Eliseu dá uma instrução
que não fazia sentido. Como é que o azeite vai trazer vazia e vai fazer o quê? Pede muitas vasilhas e fecha a porta. Ela obedeceu sem questionar. Milagre muitas vezes depende, ou quase sempre, de obediência. Lembra de Naamã? Naamã, eu vou entrar nisso aqui sujo. Se fosse para mergulhar, eu mergulhava lá, que era limpo, onde eu estou. Vambora, vambora. E ele vai embora. Aí chega o soldado, ele é: general, já estamos aqui, 3 dias de viagem. O que custa? Mergulha nessa água. Depois que ele mergulhou 7 vezes. Não era uma não. Nenhuma não, cara. Nem 2, nem 3. Teve que mergulhar 7 vezes. Milagre muitas vezes, ou quase sempre, depende de obediência simples. Ela obedeceu sem questionar. 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Quantos conseguem entender? Eu e você vivemos pela fé, não pelo que vemos. Que muitas das vezes o que vemos, amado, é desanimador. Vai te tirar do centro da atenção, daquilo que Deus tem para você, amado. Muitas das vezes, pare de olhar com os olhos naturais. E lembre-se que o pouco com Deus é mais do que o suficiente. Obedecer é o terceiro tópico, mesmo sem entender. Obedecer, mesmo sem entender. Você não precisa entender para obedecer. Você tem que se colocar na posição de liderado. O pastor pede uma coisa. Sei que é um homem de Deus, né? Eu não vou obedecer? Uma vez eu cheguei aqui, tinha acho que 6 meses aqui no lugar. Cheguei, fiquei 5 meses, 6 meses. Eu passo pelo portão, aquele portão azul, grandão, não trilhado, o que entra no primeiro salão. Passa um pastor por mim, que era aqui, pastor auxiliar, e fala: a paz, irmão Átila. Eu: a paz, pastor. Aí eu entro e ele sai. Eu estava subindo e estava saindo. Aí quando eu estou na escada, ele: irmão Átila, irmão Átila, irmão Átila. Eu: sim, pastor. Ele olha para mim assim e fala assim: eu quero você no louvor. Eu falei: eu? A Aninha já era do louvor, a Aninha já era casca. A Aninha já era, entendeu? Quero você no louvor, Átila. Já era membro, batizado. Coração. Eu dava uns glória a Deus aqui, pastor, que só Jesus. Uns glória a Deus que estremecia o céu e o inferno. Comigo não tinha isso não. Sentava logo ali na frente. Sentava lá atrás não, tá, gente? Sentava aqui, ó. Essa voz que eu tenho é boca forte. Glória a Deus. E dava mesmo. Aí ele fala: quero você no louvor. Eu falei: eu, pastor? Aí eu olhei para ele assim, um homem de Deus. Eu falei assim: estou dentro. São mais de 20 anos no louvor, para a honra e glória do Senhor. Muitas das vezes o que me sustentou não foi a fé, foi o compromisso com aquilo para o qual eu fui chamado. Muitas vezes a minha fé não foi suficiente para me segurar, pastor. Como não é suficiente para segurar muitos que se foram. Quantos conseguem entender isso? Mas o meu compromisso com o reino me fez permanecer. E a minha fé foi moldada. A minha fé foi se multiplicando. Quantos conseguem entender? Então é obedecer, mesmo
sem entender. Quantos anos, Aninha, a gente não louvou? Juntos já? Ana? 20? Por aí. Mais de 20 anos no louvor. Ela me aturando. Aprendi muito com ela. Minha parceira de louvor. Tem o meu fechamento de louvor agora aqui, ó. Olha para mim. Meus fechamentos de louvor que estão lá em cima. Esse aqui. Caraca, mano. Esse cara aqui era chato, mas caramba, cara. Esse cara aqui é... É muito bom servir ao Senhor. É muito bom você servir ao Senhor. É muito bom você servir ao Senhor. E o quarto tópico, amado, o terceiro então que eu falei é obedecer sem entender. Se você não entende, cava o teu joelho no chão e vai buscar a direção de Deus. Mas se é homem de Deus, faça, que você não vai se arrepender. O quarto é, no versículo 6, e sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse o seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém, a mãe lhe disse, o filho lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então, o azeite parou. Em algumas, cessou, parou. Deus, esse é o quarto tópico, tá? Deus só enche vasilhas vazias. Deus só enche vasilhas vazias. Se você está cheio de qualquer coisa, não vai ter espaço para o derramar de Deus. Quantos conseguem entender? O azeite parou quando todas ficaram cheias. Azeite aponta para unção, provisão e presença de Deus. Que nós nos esvaziemos daquilo que tem tirado, tem anulado o espaço para Deus colocar em mim e em você. Deus só enche o que está vazio. Isso é até uma lei da física, amado. Não tem como você encher algo que já está cheio. Não tem como. Deus só enche o que está vazio e disponível. Como estão as nossas vasilhas? Temos deixado espaço para Deus agir? Quantos conseguem entender? Filipenses 2, capítulo 2, versículo 8 diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se. Em outra tradução, esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe de quem está falando, amado? De Jesus Cristo. Sendo Ele Deus, não tomou como Deus, não usurpou ser a Deus. Antes se humilhou e se esvaziou. Porque para Deus operar em Jesus Cristo, Ele tinha que se esvaziar, pastor. Ele sendo Deus, Ele tinha que se esvaziar. Quantos conseguem entender? Pelo que também Deus o exaltou, versículo 9, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Mas antes, ele teve que se... Como é que Deus pode me exaltar? Sobremaneira, se eu não me esvazio. Mateus 23, 12 diz: e aqui a si mesmo se exalta, será humilhado. E os que si mesmo se humilha, será exaltado. Esse é o quarto tópico. Deus só enche o que está vazio. E o último, para finalizar,
Bem rápido. Então veio, versículo 7, então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O tópico é: Deus supre em abundância. Eu não sei o que você está passando hoje, eu sei o que eu estou passando, mas eu sei quantas vezes o Senhor já me supriu em abundância. Não vai ser um momento adverso que eu passo hoje que vai fazer com que eu esqueça quantas vezes o Senhor já me abençoou abundantemente, amados. Parece que numa luta específica você esquece. Não. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. O Deus que nos livra das crises de adversidade é o mesmo que cuida do nosso futuro. Ele supriu aquela necessidade e ainda cuidou do futuro daquela viúva. Vai, paga a sua dívida e vive com o que sobrou. Deus não só tira você assim da crise, Ele cuida do teu futuro. Deus não só cuida de mim, de você agora. É hoje, é amanhã, é depois da manhã, amados. O Deus que nos livra das crises e adversidade é o mesmo que cuida do nosso futuro. Ele é o nosso Jeová Jireh. Pode subir, ministério. O Deus provedor. Conclusão. Mesmo quando tudo parece estar acabando, o dinheiro, a força, a esperança, a fé, há um azeite espiritual que nunca se acaba. Deus quer e vai multiplicar o pouco que está em nós. Ainda há provisão, ainda há esperança, ainda há unção. O azeite não acabou, ele parou. Aplauda o Senhor. O que acabou, Carlos, foi as botijas. O azeite nunca acabou. Pode vir, meu pastor.